Números 13, aliás, só para contextualizar, eu vou ler o 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Vou acrescentar o 17. Moisés os enviou a espiar a terra. Do versículo 25, que nós anotamos aqui, diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus, nas montanhas, os cananeus perto do mar, à beira do Jordão. Então Calebe, que era um dos espias, fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele, os outros espias: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é a terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você pode estender sua mão. Quero a sua bênção. Você pode me abençoar? Pai querido, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Nesse último domingo de 2019, fala com cada um que chegou à tua casa. Que o meu irmão não volte da mesma maneira que chegou aqui. Que ele saia daqui com alegria, que ele saia daqui com fé, com confiança, com esperança para viver dias melhores. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós sempre falamos que sempre que Deus fala, Deus pede alguma coisa. Eu repito isso aqui várias vezes. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. E eu gostaria de acrescentar um elemento novo aqui. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa, porque Ele tem uma intenção positiva por trás daquilo que Ele te pede. Ele tem um objetivo positivo por trás daquilo que Ele te pede. Ele tem um propósito positivo para aquilo que Ele te pede. Ele tem uma vantagem positiva por trás daquilo que Ele nos pede. Amém? Interessante, querido. Por que é que você veio à casa de Deus hoje? Você veio para a casa de Deus com uma intenção positiva. Não foi isso que te tirou da cama? Com uma intenção positiva. Vou à casa de Deus, vou ouvir uma palavra, vou agradecer a Deus, eu vou à casa de Deus. Uma intenção positiva. Você não veio aqui com uma intenção negativa, veio?
uma intenção positiva. Aliás, tudo que a gente faz, em geral, a gente faz com uma intenção positiva. Para que é que você trabalha, querido? Uma intenção positiva. Amém, querido? Para que é que você come? Uma intenção positiva. Encher a barriga. Amém, querido? Tudo que a gente faz é movido por uma intenção positiva. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que sempre que Deus falou, até nos momentos que foi difícil para o povo, aquilo que Deus estava pedindo, aquilo que Deus estava falando, Deus estava pedindo e falando porque Deus tinha uma intenção positiva por trás daquilo que Ele estava pedindo. Amém? Até o Senhor Jesus, quando deu um discurso que foi duro, os discípulos falaram, duro esse discurso. Olha, o discurso de Jesus foi duro, porque Jesus tinha uma intenção positiva com aquilo que ele estava falando para os seus discípulos. Amém? Ele tinha um propósito por trás, positivo. Ele tinha algo que ele queria realizar na vida dos discípulos, que ia trazer vantagem, não só para eles, mas para todos que estavam ao redor dele. Olha aqui, queridos, todo pai aqui, toda mãe, não tem um pai ou uma mãe aqui que um dia não teve que corrigir um filho. Impossível ter um filho que você nunca chamou atenção. Às vezes você teve que corrigir com palavras. Às vezes, se você é do meu tempo, você pegou até no chinelo. Às vezes você colocou o teu filho de castigo, tirou a televisão. Com que intenção que você fez isso? Uma intenção positiva. Educar teu filho. Ensinar teu filho a ser uma pessoa de bem. Ensinar ele a ser uma pessoa íntegra, honesta, que respeita as pessoas. Amém, querido? Vocês estão aí? Para que seu filho se tornasse uma pessoa de bem, para que seu filho se tornasse um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Em alguns momentos você falou coisas que ele pode não ter gostado, você fez coisas que ele pode não ter gostado, mas você fez isso com uma intenção positiva. Botar o teu caminho no caminho do Senhor. Botar o teu filho, não é? No caminho certo, a fazer as coisas certas, a ser uma pessoa íntegra. Amém, querido? Vocês estão aí? Então, por trás de uma correção, de uma disciplina, de uma palavra até dura, às vezes, existe uma intenção positiva, que é que aquilo gere algo positivo na vida daquele que está passando por aquilo. A Bíblia diz, corrija teu filho e ele te dará descanso. Corrija teu filho e ele será prazer para a tua alma. Livro de Provérbios ensina isso para a gente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Os nossos filhos, quando nós corrigíamos eles viam isso como uma intenção positiva nossa? Não. Eles viam isso como um bem que nós estávamos fazendo para eles? Não. Muitas vezes eles viam isso como um mal, que, nossa, meu pai é terrível, puxa, meu pai é cruel, meu pai é duro, meu pai é rígido, minha mãe é muito exigente. Só que o teu filho está tendo essa visão, mas você sabe por que você está fazendo? Porque você está formatando o teu filho para o amanhã, para a vida, para as circunstâncias que ele vai enfrentar quando crescer. Amém, queridos? Assim como a gente faz e fez com os nossos filhos, e às vezes a gente faz até com os filhos já burro velho, se podemos dizer assim, assim somos nós também com Deus. Às vezes nós temos dificuldade com as disciplinas de Deus.
com aquilo que Deus permite acontecer na nossa vida. Feito as crianças que têm dificuldade, mãe, você é muito ruim. Pai, tu é o pior pai do mundo. Ele tem uma intenção positiva nisso também. Quando ele reclama, ele tem uma intenção positiva, ele quer que você trate ele melhor. Amém? Que você preste atenção nele, que você dê mais amor a ele. Amém, queridos? Então, nós, às vezes, querido, assim como nós com os filhos conosco, nós, às vezes, temos dificuldade quando Deus, Ele nos corrige. Deus corrige? Corrige. Está na palavra que Ele corrige a quem ama. Amém? Então, e às vezes, nós, temos dificuldade com a disciplina, com a correção da parte do Senhor. Olha para esse episódio aqui. Deus tinha dado uma ordem para o povo espiar a ordem. Diz a palavra, né? Eu fiz questão de ler. O Senhor disse a Moisés, quando Deus fala, Deus pede alguma coisa. E pede alguma coisa porque Ele tem uma intenção positiva por detrás. Deus não quer te destruir. Ele quer te abençoar. Ele quer te restaurar, Ele quer te renovar. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Então ele disse assim, Deus tinha dado uma ordem para o povo espiar a terra, que Deus ia dar, tu leu aí comigo? Que o povo fosse olhar, que é a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. É o Senhor Deus dos exércitos que está falando aqui. Eu vou dar as terras a vocês. Mas aí Deus pede algo do povo. Que mande espias lá. Que eles tenham coragem de entrar na terra. Que eles vejam os frutos. Que eles vejam. Isso já foi Moisés que falou. Né? Deus só falou, manda espias. Moisés acrescentou a parte dele. Olhem os homens, olhem os moradores, olha quem está no Negueb, olha quem está na montanha, olha quem está na beira do mar, vê se tem fruto, se o fruto é bom, olha o solo. Isso aqui já foi Moisés. Deus, quando deu essa ordem, Deus tinha uma intenção positiva por trás dessa ordem, querido. Deus tinha algo que ia trazer uma vantagem positiva para aquele povo. Que eles vissem de fato que a terra manava leite e mel, não é que a terra tinha frutos. A intenção de Deus é que eles vissem e se animassem, eles vissem e se encorajassem, eles vissem e tivessem uma boa expectativa, porque haveria uma conquista, mas essa conquista, quem faria seria o povo. Deus disse, eu vou dar, mas só que a terra tinha gigante, tinha cidade fortificada, tinha gente morando, ou seja, eles teriam que trabalhar, eles teriam que passar por confrontos, não é? Tem gente que quer tudo de Deus de graça às vezes vem, querido, mas muito do que a gente consegue com Deus, a gente consegue com trabalho, a gente consegue com esforço, a gente consegue com decisões que tomamos, escolhas que fazemos, não é? Então, Deus dá, querido, mas quem conquista, quem entra na terra, somos nós. Amém? Amém. E apesar da intenção, Deus tinha uma intenção positiva, né? Apesar da intenção positiva de Deus, a maioria dos espias reconheceram, a terra é boa, provaram os frutos, trouxeram um cacho de uva que teve que ser carregado por 2 homens, trouxeram as provas, só que esses homens, apesar disso tudo, fizeram uma outra escolha. Eles colocaram o foco não no que a terra tinha de bom, mas nas dificuldades que eles poderiam enfrentar naquela terra. Ou seja, eles não tiveram olhos para ver o que Deus queria fazer na vida deles, o que Deus tinha para entregar para eles. Eles colocaram a atenção deles, o foco neles, nos problemas que poderiam ter na terra, os obstáculos, os impedimentos, os gigantes, as cidades fortificadas.
E eles tiveram até uma crise de identidade, porque eles, diante do povo, se sentiram menores, se sentiram incapazes, se sentiram inferiores, eles dizem que eles eram como gafanhotos. E quantas vezes isso acontece também com a gente, queridos, diante dos desafios. Deus fala conosco, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma orientação, Deus diz, eu vou te dar, eu vou salvar a tua casa, eu vou curar essa enfermidade, eu vou resolver esse problema financeiro, eu vou tirar esse gigante que está na tua frente. Deus fala, mas nós muitas vezes amarelamos, recuamos, ficamos com medo, não acreditamos que Deus vai fazer o que Ele disse que Ele vai fazer. Às vezes olhamos para nós, começamos a nos sentir menores, inferiores. Eu não tenho capacidade, eu não tenho aptidão, eu não tenho como fazer isso que Deus está me pedindo para fazer. Muitas vezes a gente amarela diante da terra prometida. A bênção está ali, Deus já falou, eu vou dar, eu vou entregar, mas vai ter trabalho, vai ter confronta, vai ter batalha, vai ter luta, mas você vai lá que eu vou te dar a vitória. A maioria dos espias foram pessimistas, foram negativos. E aí Caleb e Josué foram os dois únicos que salvaram, né, desse grupo. Josué e Caleb levantou a sua voz e disse, vamos subir à terra. Nós temos condições de ter a vitória. Nós temos condições de ter uma conquista, nós temos condições de alcançar o que Deus nos prometeu, somos perfeitamente capazes, Deus está conosco, Deus falou que Ele vai nos dar a terra. Só que eles teriam que conquistar, né, minha gente? Eles teriam que ir para a luta, eles teriam trabalho. E aí, querido, aquilo que nós já falamos aqui, a voz da maioria, a voz dos negativos, a voz dos pessimistas, prevaleceu e o povo não conquistou a terra. Talvez aqui a gente se identifique com eles um pouco. Uma ocasião que Deus abriu uma porta, mas era uma porta muito grande. Era uma coisa que até te assustou. E Deus falou, vai, eu vou te dar. E você amarelou. E hoje você olha para trás e diz, meu Deus, se eu tivesse pegado aquela oportunidade que Deus me deu lá atrás, aonde eu estaria hoje? Amém, queridos? Então, às vezes, a gente também amarela. Às vezes, nós também não acreditamos no que Deus fala. E ficamos sem ação. E ficamos sem atitude. A voz da maioria, eu dizia aqui alguns domingos atrás, né, que tinha aí um articulista falando, que hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo está incrédula. Porque só ouve a voz do negativismo, do pessimismo, das críticas, das coisas que estão acontecendo. Você liga um jornal hoje, vai assistir, é só desgraça, minha gente. É só desgraça. E por mais que você tenha fé, a sua fé se abala e você nem sai de casa de noite porque tem medo. Né? Então, a voz dos negativos prevaleceu. E aí, querido, Deus fala, pede para fazer alguma coisa, Ele tem uma intenção positiva, o povo não faz. O que é que vai vir? Nada. Tua filha, você fala para tua filha, não vai fazer isso, porque eu não quero que você faça isso, e a tua filha faz na tua cara o que você pediu para ela não fazer, o que é que você faz? Nada. Espera aí, minha irmã.
Que mãe você é? Que pai você é? Teu filho te desobedece descaradamente, se levanta contra você, até te xinga de idiota. E o que é que você faz? Fica calado? Não, eu vou apertar. Essa garota vai entrar nos eixos. Esse menino vai entrar nos eixos. Amém, minha gente? Tem pai aí, tem mãe aí? Amém. Tu está vendo o teu filho ir para o buraco, tu vai deixar? Se necessário for, tu vai prender ele no pé da mesa. Isso antigamente, né? Hoje não pode. Hoje não pode. Então, olha só, querido. Deus falou. Deus tinha uma intenção positiva. O povo não fez. O que é que o povo colheu? Hã? O que é que ele colheu? Deus falou, vou repetir. Deus falou, mandou o povo fazer, o povo não fez. Quais foram as consequências que vieram sobre o povo? Correção, minha gente. Disciplina. Em vez de entrarem na terra prometida, para onde eles foram? O deserto. 40 anos no deserto. Olha que disciplina braba da parte do Senhor. 40 anos no deserto. E o pior, querido, é que Moisés estava lá. Que Josué estava lá. Caleb estava lá. Às vezes, né, querido, você sofre rebordosa dos outros na tua vida. Você nem tem culpa. Você quer fazer o que Deus manda, mas aí a maioria prevalece, e aí sobra para a maioria e só para você que está lá no meio. Amém, querido? Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Não é? Então, olha a situação que ficou aqui. Aí Deus falou que o povo ia sofrer a disciplina, a correção, mas olha só, no finalzinho, eu acho que eu não li essa parte. Não, já é no capítulo 14, Deus falou, o Senhor disse a Moisés, depois da desobediência do povo, até quando esse povo me provocará? Até quando esse meu filho vai ficar abusado assim como ele está? Aqui é um pai falando com os filhos, minha gente. Vocês estão aí? Aí todo mundo se cala. Até quando esse povo me provocará? Até quando não crerá em mim? Não acreditará em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Olha a palavra do Senhor. Vou feri-lo com pestilência. É Jesus mesmo, meu irmão. E deserdá-lo. E farei de você, olha só, ele falou com aqueles ruins lá, os desobedientes. Mas falou com Moisés, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Veja só, querido, quando Deus nos corrige, até quando Deus nos corrige, Ele tem uma intenção positiva. Qual era a intenção positiva do Senhor? Fazer daquele povo que era fraco, aquele povo que provocava a Deus, aquele povo que não acreditava, apesar dos sinais que Deus já tinha feito, esse povo ia passar por uma disciplina, mas do povo que sobrou, que era Moisés, Josué, Caleb, Deus ia fazer um povo maior e mais forte. Amém? E aí foi o que aconteceu, só que essa correção do Senhor foi 40 anos no deserto, onde Moisés também passou por isso, Caleb também passou por isso, Josué também. Está aí uma coisa difícil da gente entender, querido. Que no meio do deserto que a gente passa na vida, Deus está preparando um bem para nós. Às vezes nos desertos que a gente passa na vida, e os desertos são tantas coisas, perdas, tristeza, sofrimento, dor,
os desertos que a gente passa, escassez, miséria. Em geral, nós, enquanto no deserto, não vemos bem nenhum naquilo. Não vemos o que aquilo pode colaborar para o nosso bem. Mas Deus tinha uma intenção positiva até enquanto o povo estava no deserto, que era fazer desse povo um povo maior e um povo mais forte. Queridos, voltando a dizer, trazendo para a nossa vida, muitas vezes, um tempo de deserto é muito difícil para nós. O que é um tempo de deserto? Um tempo em que eu perco pessoas preciosas na minha vida. Um tempo que eu passo por dificuldades. Um tempo de escassez. Um tempo de falta. Um tempo que parece que a minha vida está caminhando, mas que não está indo para lugar nenhum. Foi como uma pessoa sentou na minha frente essa semana e disse: pastor, parece que eu estou andando e não estou chegando a lugar nenhum. Esse é um tempo de deserto, querido. Mas a gente tem que entender que é um tempo permitido por Deus, porque Deus tem uma intenção positiva até quando a gente passa por um deserto. Deus tem um propósito positivo, uma vantagem positiva por trás desse deserto. Então, uma palavra para nós, queridos. Não vamos reclamar dos desertos. Porque mesmo quando eu estou no deserto, mesmo quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, Deus ainda tem uma intenção positiva com a minha vida, com a minha família, com a minha igreja, com aqueles que estão ao meu redor. Amém? Até com os desertos, Deus tem uma intenção positiva. Tem algo no coração dele. Então, querido, se 2019 foi um ano difícil, foi um ano apertado, foi um ano escasso, entenda que se nós passamos o que passamos em 2019, é porque Deus tinha uma intenção positiva por trás de todas essas coisas que nós passamos. Então, vamos dizer que 2019 foi um ano de preparo, para que em 2020 nós possamos nos tornar maiores e mais fortes. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Porque hoje, queridos, existe uma linguagem de reclamação que está na boca de todo mundo. As pessoas só sabem reclamar. Olha, se Deus tem permitido a gente passar pelo que passamos, é que Ele tem uma intenção positiva por trás. Tem algo que Ele quer realizar. Então, se 2019 foi difícil, 2020 vai ser um ano que você vai ser maior, vai ser um ano que você vai ser mais forte. Amém? Então, eu entendi, com Deus falando comigo, que esse último domingo de 2019 é um excelente desafio para nós espiarmos 2020. 2020 está chegando. Para nós esperarmos 2020 com uma boa expectativa. Pega na mão do teu irmão, olha no olho dele, meu irmão, espere um 2020 com uma boa expectativa, espere 2020 com uma boa esperança, espere 2020 com confiança em Deus. Se o mal veio esse ano, Deus vai fazer com que 2020 esse mal se transforme num bem na tua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então não vamos entrar 2020 reclamando, não. Tem bênção vindo por aí, fala para o teu irmão, tem bênção vindo por aí, tem vitória vindo por aí, tem conquistas vindo por aí.
tem novas oportunidades, tem novas possibilidades, tem novos caminhos por quais Deus quer nos levar. É óbvio que a gente vai ter luta. A gente não é aqui nenhum crente cor-de-rosa. É lógico que a gente vai ter luta, que a gente vai ter dificuldade, que a gente vai ter obstáculo. Quando não teve? É lógico que vai ter trabalho, que vai ter esforço. Não é? Mas vamos falar, está aí uma coisa, querido, vamos falar como Caleb. Apesar de tudo que Caleb já tinha passado, ele disse assim: nós somos perfeitamente capazes de fazer o que Deus está nos pedindo. Nós temos condições de conquistar o que Deus quer que nós conquistemos. Essa é palavra para você, meu irmão. Você tem condições de conquistar o que teu Deus tem dito para você que você vai conquistar. Você tem força, você tem vigor, você tem fé, você tem confiança. Deus vai te fortalecer e uma grande vitória vai vir. Você vai conquistar o que Deus preparou para você conquistar. Então, querido, que nós tenhamos gratidão pelo ano de 2019. Foi um ano difícil. Quem concorda comigo? Foi um ano difícil. Nós fomos escavados. As nossas raízes ficaram à flor da pele. Tivemos que estender as nossas raízes para buscar água. Não foi um ano fácil. Mas nós temos que agradecer a Deus porque chegamos aqui. Não é? Só isso, querido. Você chegou aqui. Você ainda está vivo. Amém? Não é? Nós temos que agradecer aqueles que permaneceram conosco, querido. Agradecer a nossa família. Ser grato a Deus até por aqueles que foram embora. Foram para a casa do Pai. Mas graças a Deus não foi todo mundo. Tem muita gente da família que ficou. Tem famílias aqui, querido, representadas, que ninguém morreu esse ano. Na família. Ninguém morreu. Dá graças a Deus, meu irmão. Mas tem gente que morreu. Dá graças a Deus. Viver o tempo que Deus permitiu. Então, querido, nós temos que terminar o ano com gratidão a Deus. Pelos dias bons, pelos dias difíceis. Com gratidão até pelos desertos. Gratidão porque Deus nos ama. E nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós vivamos por Ele. E Jesus, Ele quer sempre nos levar para o mais. Amém? Para que a gente viva em amor uns pelos outros. Que em 2020 a gente tenha mais amor uns pelos outros. Amor pela nossa família, amor pela nossa igreja, amor pelos nossos irmãos. Amém? Nós somos, como diz a palavra, vencedores. Você viu aqui o que os espias disseram? Nós parecíamos como um gafanhoto. Meu irmão, você não é gafanhoto. Você é um vencedor. Você é o embaixador da parte de Cristo. Amém? E Deus ainda tem muitas coisas para realizar na sua vida. Porque você é uma pessoa preciosa para Ele. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé. Eu ia cantar e depois orar, mas eu vou orar e depois a gente canta. Amém? A minha oração é uma só. Em primeiro lugar, uma oração de gratidão a Deus. E uma oração por aqueles que tiveram um ano de 2019 muito difícil. Foi um ano difícil, foi um ano apertado. Mas apesar de tudo, você está aqui. Você sobreviveu.
Eu vou orar para que você tenha uma boa expectativa para 2020. E queria lembrar você, a palavra de Caleb é a palavra de Deus para cada um de nós. Você é perfeitamente capaz de fazer tudo que Deus te pedir. Você pode dar essa palavra para o teu irmão? Consegue dar? Dizer para o teu irmão: meu irmão, você é capaz, é perfeitamente capaz de fazer tudo o que Deus te pedir. Amém? Porque Deus, quando pede, Ele tem uma intenção positiva por trás. Amém? Então, em primeiro lugar, vamos orar e depois a gente canta, por favor. Amém? Pai querido e amado, eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor trouxe. Essa pessoa veio à tua casa com uma intenção positiva. Veio aqui para ouvir uma palavra. Ninguém veio aqui amarrado. Ninguém veio aqui obrigado. Cada um aqui com a sua livre vontade escolheu estar na tua casa com uma intenção positiva de chegar aqui, ouvir uma palavra. E a palavra foi liberada. Você é capaz. Deus tem conquistas para você. Por pior que 2019 tenha sido, dê graças a Deus. Porque a palavra diz que em tudo dai graças a Deus. E eu oro, Pai, para que o meu irmão entre no ano de 2020 esperando dias melhores, esperando vitórias, esperando conquistas. Não temos a ideia que vai ser um ano que não vai ter problema. Problema, eles sempre vão aparecer. Mas Deus está conosco. A palavra de Caleb serve para cada um de nós. Caleb levantou a voz e disse: vamos possuir a terra porque Deus está conosco. Vamos possuir a salvação da nossa casa porque Deus está conosco. Vamos possuir a libertação financeira porque Deus está conosco. Vamos possuir a cura das nossas enfermidades porque Deus está conosco. Vamos alcançar o que Deus quer que a gente alcance, porque Deus está conosco. Revigora o meu irmão, fortaleça o meu irmão, tira todo o desânimo, toda a tristeza. Talvez 2019 não tenha sido fácil. Consola o coração dessa mulher, Pai. Consola o coração desse homem e levanta ele para prosseguir, para ele continuar. Ele não é gafanhoto, ele é vencedor. Ele é embaixador da parte de Cristo. E eu abençoo a vida dele no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.